Graças e paz a todos que nos ouvem nessa manhã ou noite, né? Quando você for ouvir, que a paz do Senhor esteja com você. Nós estamos vivendo, né? Começamos a viver um novo tempo, estamos retornando à escola dominical, está sendo presencial todos os domingos das 9 às 11 horas da manhã. E é um tempo muito gostoso da gente rever os irmãos, de poder estar mais perto, mesmo com distanciamento, né, cumprindo todos os protocolos. E é uma alegria a gente estar junto aqui. Hoje nós vamos estar caminhando um pouquinho mais, né, nesse tempo, 1 ano e meio de pandemia, nós estudamos muita coisa, nós tivemos muitas lições maravilhosas sobre oração, sobre promessa, sobre leitura da palavra, né? A prática da palavra do Senhor. E hoje, juntos, nós vamos também ter um momento gostoso e a gente vai descobrir a chave da vitória para tudo que nós aprendemos nesse tempo. Então vamos estar orando primeiramente e depois já vamos começar, né, com a leitura bíblica. Senhor Pai querido, Pai celeste, te adoramos, Senhor. Pedimos, Senhor, a tua direção nas nossas vidas, ó Pai. Sozinhos nós não somos capazes de nada, Pai. Precisamos da ação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, ó Pai. Conduz, Senhor, esse estudo e que ele seja alimento para mim e para a vida de todos aqueles que vão estar ouvindo, ó Pai. Cuida de nós nesse dia, Senhor, que em tudo nós possamos glorificar o Teu nome. Cuida de nós, Senhor, nos abençoa, nos dirige e também nos perdoa, Senhor, das muitas vezes que não temos o compromisso de ler a Tua palavra, Senhor, de obedecer a Tua vontade. Oramos, ó Pai, confiados na Tua graça, na Tua misericórdia, confiados na direção do Teu Espírito Santo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler o texto que se encontra lá em Lucas, o capítulo 6, do versículo 46 ao 49. Um texto bastante conhecido, né, que a gente já ouviu vários sermões, já fizemos vários estudos, né, mas nós vamos estar vendo agora, né, numa posição bem gostosa que o Senhor nos chama atenção, mas nos ensina também. Vamos lá no texto. Mais uma vez, Lucas, capítulo 6, versículo 46 ao 49. É Jesus falando aos seus discípulos. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com que se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como o homem que construiu uma casa na terra sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Então aqui Jesus nos fazendo um alerta, né? E nós vimos esses homens, né, que Jesus estava falando da palavra, né, e vamos ver assim, qual é o que eles tinham em comum primeiro, aqueles homens, né? Primeiramente, Jesus estava falando também que eles chamavam ele de Senhor, Senhor, e não faz o que ele diz. Por que vocês estão fazendo isso? Vocês me conhecem,
dizem que eu sou seu Senhor, mas vocês não estão me obedecendo. Então ele propôs essa parábola. Então esses dois homens, o que nós vemos? Jesus fala assim, eu vou mostrar a vocês com que se parece quem vem, né, e ouve a minha mensagem e é obediente. E também, né, nós vimos que eles têm de igual que os dois foram a Jesus, né, eles foram a Jesus, ouviram os ensinamentos de Jesus. E se a gente fala, mas qual é o ensinamento de Jesus? Antes dessa parábola, Jesus já tinha ministrado, ensinado aos seus discípulos, se a gente olhar nos versículos anteriores, que Jesus ensinou sobre as bem-aventuranças, né? A felicidade e as infelicidades também, amar o amor aos inimigos, julgar e não condenar. Então fazia parte, todo esse ensinamento fazia parte dos seguidores de Jesus, né? Fazia também da árvore e os frutos, que ele fala um pouco antes dessa parábola. Então nós precisamos estar atentos. Aqueles homens, eles foram a Jesus, ouviram todo o ensinamento, mas agora era preciso tomar uma atitude. E essa atitude era obediência, né? E o que é obediência? Obediência, eu vi um conceito, né? É fazer algo ou alguma coisa sem se sentir obrigado a fazê-lo. É um ato de realizar ou executar sem questionar a quem, renunciando à sua vontade e seus conceitos. Então, quando você obedece, você está fazendo alguma coisa, né? Sem questionar. Então, aqueles homens foram a Jesus, ouviram os ensinamentos de Jesus, mas só que teve um detalhe, né? Mas um obedeceu e o outro não. Na nossa vida de cristão, como cristãos, né, as situações difíceis, elas se apresentam para todos, né? Nós vimos que a situação que foi comum para eles o rio ficou cheio, as águas bateram contra aquela casa. Então foi alguma coisa comum que aconteceu para eles. E nesse texto aqui a gente vê que nós aprendemos que mesmo que nós sejamos filhos de Deus, como diz lá nos garante lá em João 1:12, mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, mesmo sendo filhos de Deus, recebidos por Deus, né, isso não vai nos isentar de passarmos por situações difíceis, né, como nesse tempo que nós vivemos de pandemia. Mesmo aqueles que são filhos de Deus, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, eles também tiveram Covid, muitos partiram, então não nos isenta. Mas a diferença, né, o final de tudo é que importa. A diferença entre esses homens é que um foi obediente e o outro não, né? E nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Para construir sobre a rocha é preciso esforço, né? Aquele homem cavou fundo, está lá no versículo 48. Essa pessoa, né, que vai ao Senhor, que ouve a palavra, é obediente, é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. E cavar fundo numa rocha
É muito difícil, não deve ser, é muito difícil, né? Então, e na nossa vida espiritual, para a gente ter um alicerce, nós precisamos obediência, mas precisamos estar comprometidos com a palavra do Senhor, né? E nós vamos precisar investir tempo para aprender de Jesus. E leva tempo, né? Precisa de esforço e muita renúncia do eu. João Batista, ele disse lá em João 3,30, convém que Cristo cresça e eu diminua. Precisamos fazer sempre o que Ele ordena. Então, na nossa vida espiritual, na nossa casa espiritual, nós precisamos investir tempo em aprender a palavra, aprender a obedecer, né? Ir a Jesus, aprender dele, mas principalmente obedecer aquilo que nós aprendemos de Jesus. Então, para que isso? Para que a nossa casa seja firmada na rocha e mesmo quando vier situações difíceis, aí está a diferença. Vem os ventos, vem a chuva, vem a água e ela sobe, mas a nossa casa não cai. Nesse tempo, né, como eu falei, nesse tempo de pandemia, nós vamos estar passando, já estamos passando, mas nós precisamos estar firmado em Cristo. E depois que isso passar, a gente pode dizer, eu venci esse momento, mas em nome de Jesus. E uma das coisas mais importantes é que a obediência, ela tem que ser aprendida. E a obediência é em amor. Em tudo na nossa vida, de uma forma ou de outra, nós precisamos ser obedientes. Muitas vezes a gente não gosta de obedecer. Mas nós, quando ficamos adultos, nós vamos ter que obedecer de uma forma ou de outra, porque nós vamos precisar trabalhar, nós vamos precisar conviver com outros. E neste mundo nós temos muitas regras para seguir. Quando você vai fazer uma autoescola, você quer aprender a dirigir, você primeiro tem que obedecer. Você tem que estudar as leis, você tem que saber de cor muita coisa, aprender. E para depois passar por provas e ser aprovado ou não. Se você não obedeceu todas aquelas regras, não teve tempo, não investiu tempo em estudar aquele livrinho que eles dão, investiu tempo em fazer as aulas de direção, aí sim você vai ter resultado da sua obediência. E nós podemos, né, como está falando, a obediência tem que ser em amor. Em 1 João 5,3 nos diz assim, pois amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Quando a gente olha a Bíblia num todo, fala, nossa, mas como eu vou ser obediente em tudo isso? Então a palavra já nos alerta lá em 1 João, né? Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Tá? Aquele que vai a Jesus, ouve, mas não obedece, não se preocupa com o alicerce, ele quer a casa pronta, logo. Não se preocupa com detalhes, ele não se preocupa com a estrutura, só a aparência. Quando veio as situações difíceis, né, para aquela casa que foram, o rio ficou cheio, as águas bateram contra aquela casa, a casa ruiu, a casa desabou, porque não tinha alicerce. Na nossa vida espiritual não é diferente. Muitas vezes
nós vamos a Jesus, nós aceitamos a Jesus, ouvimos os ensinamentos, mas nós estamos ávidos de crescer, né? De ser alguém, de ter responsabilidades na comunidade, responsabilidade na igreja. E nós vamos atropelando e assumimos compromissos que muitas vezes nós não temos condição de exercer se não for pela a ação de Deus na nossa vida, se não for em obediência à sua palavra. Então, nós precisamos ter muito cuidado, né? Porque muitas vezes a gente atropela, a gente naquela alegria, né? Quer servir, mas nós precisamos aprender a servir também. E a gente vê lá desde o comecinho, quando Jesus fez o Sermão do Monte, né? Pregou o Sermão do Monte, ele falou as bem-aventuranças. E olha que as bem-aventuranças são difíceis, né? Comparado ao que o mundo oferece, né? Jesus fala assim: felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, pois vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. Né? Então nós temos que ter esse cuidado de aprender a palavra do Senhor, porque senão, na nossa vida espiritual, na nossa vida de comunidade, quando chegar os desafios, chegar os momentos difíceis, a nossa casa não vai ficar sustentada, porque ela não está firmada, ela não tem alicerce. E muitas vezes a casa cai, né? E as pessoas põem a culpa em quem construiu, mas também não fez certo, o pedreiro não fez certo, mas também não me ajudaram, não me orientaram. Mas é porque eu não estava atenta, eu não estava obediente à palavra. Então, é mais fácil, às vezes, nós culparmos outras pessoas, né, do que não deu certo na nossa vida. E então, a pessoa que não obedece à palavra do Senhor, com o tempo ela desiste. Muitas vezes ela culpa Deus. Mas também o Senhor mandou essa chuva forte, mas também o Senhor veio essa provação grande na minha vida. Então, preciso estar atento. O Senhor já fez. Naquele primeiro versículo que nós lemos, Jesus fala: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Então, nós precisamos estar atento à palavra, ir a Jesus, ouvir de Jesus, aprender de Jesus, praticar, obedecer. E nesse tempo, nós aprendemos muitas coisas. Nós aprendemos sobre oração, que nós precisamos orar sem cessar. Será que nós temos orado sem cessar? Porque se nós não aprendemos a orar nesse tempo, no tempo, às vezes que está mais fácil, nos tempos difíceis, vai ficar impossível. Então, nós temos aprendido muito nesse tempo de pandemia. Ficamos em casa, sim, deixamos de nos congregar, mas nós podemos ter a Bíblia, as pregações na nossa casa, através da internet. Então, pense nisso, né? E todos nós, num momento da nossa vida, nós vamos passar por situações difíceis. Mas o diferencial na nossa vida, na minha vida, na sua vida, vai ser aonde eu construir a minha casa, né? E o diferencial vai ser a minha obediência a Deus, a minha obediência ao Pai. Então isso é muito, faz bem para a gente saber que a obediência é a chave da vitória. Eu obedecendo ao Pai, né, portas se abrem. E nós vamos ter um texto que a gente sempre lê e gosta de voltar, é lá em Josué. Pega a sua Bíblia, lá em Josué 1, capítulo 1, versículos 7 e 8. Lá no Antigo Testamento, né, Josué
ele tem uma palavra que a gente anima a gente. E isso é Moisés falando com ele, passando a liderança para Josué, né? Josué 1. Aqui eu falei para vocês que Moisés falando Josué, não, aqui já era Moisés já tinha morrido, e aqui é o próprio Deus falando com Josué. Nós vamos ver o versículo 7, o 8. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Obediência, sucesso, vitória. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Você vai ter vitória. Mas a gente precisa observar, a gente precisa obedecer à lei do Senhor Jesus. E quando eles perguntaram para Jesus, mas quais são os mandamentos? O Senhor Jesus resumiu em 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Sobre tudo, com todo entendimento, né? Mas, igualmente, amar ao próximo como a si mesmo. Então, é o mesmo peso, a gente tem que amar a Deus, obedecer. Nós vimos que amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. E eles não são difíceis de fazer, né? Então, nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor, à obediência ao Senhor. Outro texto também que nos fala sobre obediência está lá em Oséias, deixa eu só confirmar aqui. Oséias 4, 6. A gente vai escrevendo muita coisa, então precisa, né, olhar aqui. Oséias, lá no finalzinho do Antigo Testamento, Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo não quer saber de mim e por isso está sendo destruído. E aqui ele faz uns alertas até para os sacerdotes. Vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim, esqueceram as minhas leis, portanto eu não os aceito mais como meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como meu sacerdote. E isso Deus acusa os sacerdotes, né, de não ensinarem a palavra. E agora nós temos a palavra facilmente para a gente ler. As pessoas até que não sabem ler, às vezes a visão está fraca, não consegue letrinha, ela tem áudio. Então, nós precisamos aprender e nos esforçar para obedecer. Porque obedecer, a gente não gosta, né? A criancinha pequenininha já você vê que ela não gosta de ser obediente. Então, a obediência se aprende. E se aprende em amor. E a obediência, depois de aprendida, ela é ensinada com amor. Tá? Eu quero que você grave bem que a obediência, né, é a chave da nossa vitória, do nosso sucesso na nossa vida espiritual, no nosso dia a dia. E eu deixo com vocês Romanos, capítulo 2, o versículo 13. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que Ele manda, o que a lei manda. Então, que você possa estar obediente. Você conhece a palavra, você já estudou a palavra,
obedeça, ponha em prática, como Deus foi lá com Josué, mas ele falou para ele: não se aparte a palavra da lei, né? Essa palavra da tua boca, e nós precisamos estar falando. Esses tempos que a gente tem vivido, de muito tumulto, de muita fala na política, nas autoridades, o que nós temos que fazer como cristão, não ter partido, mas orar, obedecer e orar sem cessar, orar pelas nossas autoridades.